segundo dia aí, né? Muitas tarefas. Vamos lá. Mais um dia, né? Vamos lá. Olha, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Com exceção do que der errado, o resto tudo vai dar certo. É assim que funciona. Então, a gente vai celebrar muito mais pelas coisas que vão dar certo do que ficar triste pelas que vão dar errado. Porque se estão erradas, a gente se apurar. Então, hoje nós vamos começar o nosso segundo dia da nossa 10ª semana. E junto com a nossa semana, nós temos também um evento que já acontece, é o 5º evento, é o 5º encontro SENAC de Alimentação e Sustentabilidade. Então, como a gente tem falado, ontem eu estava comentando com as meninas, né? As meninas são as professoras, tá? As meninas, que nós tivemos uma live do SENAC, São Paulo, e nós tivemos um ex-aluno participando. Eu mandei para você apresentar, não sei se alguém conseguiu ver uma live ontem à noite, do SENAC São Paulo. Depois vocês veem, vai estar lá no canal do YouTube, que chama Conect SENAC. E nós tivemos um ex-aluno, o Arthur, participando. Conhece? Você viu? Ele estava falando, né, da formação dele, uma coisa que chamou muita atenção e foi muito legal, que ele falou que no SENAC ele não teve só a formação técnica, que ele ressaltou que foi muito boa, mas ele aprendeu o lado humano, a forma da gente lidar com as pessoas, o atendimento humanizado. Então, isso faz todo sentido para a gente, porque é isso que a gente quer mesmo, sabe? Formar técnicos, né, em nutrição, não técnico no sentido de curso técnico, mas formar uma pessoa com habilidades técnicas, né, competências técnicas do tipo saber fazer uma avaliação antropométrica, saber fazer um cálculo dietético, saber fazer uma prescrição dietética adequada, isso é a parte mais fácil. Isso é fácil, porque a gente senta lá, mostra as regras, as normas, aprendeu, não aprendeu, pronto. Agora, tornar-se humano, saber se relacionar com as pessoas, né, saber transformar o ambiente onde a gente está, de fato, olhar no olho do paciente, entender a realidade dele e lembrar aquilo que eu tenho falado, né? Que a dieta, ou a nossa conduta, a nossa orientação como nutricionista, não é eu sou adepto da dieta tal, XYZ. Eu sou adepto ao paciente. O que o meu paciente quer? O que o meu comensal precisa? Né? O que o meu funcionário entende, né, de verdade, de realidade? Então, quando a gente recebe o feedback como aconteceu ontem, a gente fica feliz porque é isso mesmo que a gente quer, né, Ana? E quando a gente olha para as questões da alimentação que vão muito além daquele prato que está aqui na nossa mesa, gente, o prato que está na nossa mesa é só um ponto reflexo de todo o sistema que está muito, né, articulado e engrenado. Se a gente só olhar para o prato, a gente vai errar e vai errar feio, vai errar muito. Então, a gente precisa corrigir isso. E esse momento, esse encontro de alimentação e sustentabilidade ajuda a gente nessa formação também, tá bom? Então, a professora Ana Marta, né, ela vai fazer a apresentação hoje do nosso palestrante e conduzir esse momento aí de discussão. Bom evento a todos nós. Bom dia, pessoal. Inicialmente aqui, obrigada a professora Irene pela abertura e por trazer, né, esse relato aí do Arthur. Para a gente ter esperança, né, entender que a gente está no caminho certo. E aqui a gente enxerga, né, em vocês, os colegas que já passaram aqui, como trabalhar com alimentação é muito mais que desenvolver essas competências técnicas, né, mas é justamente formar e se colocar como um agente de transformação do mundo por meio da alimentação, né. Então, nesse mesmo caminho aí que a gente trilha todos os dias no curso de nutrição, no SENAC, hoje a gente convidou o Caio Pinheiro da Justina para falar um pouco sobre as relações entre meio ambiente e comensalidade, né? Ontem a gente teve lá na sala do Wellington o olhar, né, para a cadeia aí produtiva do alimento, e hoje vocês vão ver aqui na contribuição do Caio como essa conexão entre a forma como eu produzo, ela tem sim, claro, um impacto na qualidade, aí, na segurança do alimento, mas também nas dinâmicas de alimentação e, por consequência, nas dinâmicas sociais de relacionamento e na possibilidade de elas existirem, coexistirem e se perpetuarem, né?
O Caio, ele é graduado, ele é cientista social com habilitação em antropologia pela Universidade de Brasília, e ele é também mestre em desenvolvimento sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB também. E o Caio também é nosso aluno atual de gestão ambiental do curso EAD e faz parte da nossa equipe de pesquisa como aluno de iniciação científica do nosso grupo aí de estudos multidisciplinares de alimentação e sustentabilidade. Então, Caio, obrigada aí pela tua contribuição, pela tua disponibilidade. E agora eu vou mostrar a carinha do Caio para vocês. Caio, elas estão vendo, por enquanto, a sua apresentação, mas agora caiu na tela aí, pronto. Caio, obrigada pela tua disponibilidade. Fica à vontade, a palavra é tua. Tá bom. Gente, obrigado. Me ouvem bem? Sim, ouvimos bem. Tá, legal. Bom, então eu queria primeiro agradecer por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu não estou vendo vocês, né? Eu estou vendo só as minhas telas de computador aqui. Então, para a gente tentar deixar esse bate-papo um pouco dinâmico, eu vou pedir para que, se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que pode falar no momento que a dúvida surgir. Não precisa esperar para o momento final de perguntas, né, de comentários, que eu acho que talvez dessa forma, pelo menos eu aqui do meu lado, me sinto um pouco mais confortável, uma forma de mitigar o fato de eu não estar vendo ninguém nesse momento, né? E assim, para contextualizar um pouco mais, a professora já fez uma pequena apresentação minha. Eu nasci em Brasília, moro em Brasília, atualmente eu estou aqui na minha casa, em Brasília. Está um pouquinho frio, faz 18 graus, estou de casaco, estou recuperando de Covid, então se eu me sentir ofegante aqui, tenha um pouquinho de paciência. Eu tentei realizar também a melhor apresentação que eu ia conseguir nesse contexto atual, né, de uma recuperação de Covid. E desde quando eu formei, né, o meio ambiente tem sido uma temática muito importante para mim, seja como pesquisador, seja como profissional, seja como pessoa, porque a formação em ciências sociais, pelo menos na Universidade de Brasília, onde eu formei, ela é bastante estrita somente a ver os aspectos sociais das sociedades, né? Mas o meio ambiente, ele tem, digamos, eu acho, do meu ponto de vista, tem uma força de ser multidisciplinar, de abranger todas as áreas. Então, esse evento que a gente está fazendo hoje aqui, de pensar a alimentação, mas eu aqui apresentando uma perspectiva social para uma turma de nutrição, é muito rico, porque eu acho que tem o meio ambiente como esse elemento que, que une diferentes perspectivas, né? Então, para elaborar essa apresentação, eu estava conversando com a professora, o que eu posso apresentar para os alunos nesse dia de hoje? Ela falou, Caio, pensa principalmente em mostrar a alimentação enquanto uma abordagem social, como que as perspectivas sociais podem contribuir para essa discussão sobre alimentação. Então, é isso que a gente vai comentar hoje. Eu acho que comensalidade é um conceito, pelo que eu entendi, que já é familiar da turma. Então, vamos começar a pensar como que o meio ambiente impacta nessas relações de comensalidade. E o que eu quero falar mais especificamente é o seguinte, como que um meio ambiente equilibrado, saudável, ele consegue fornecer os elementos necessários para que as relações de comensalidade ocorram. Essa vai ser a grande ideia que a gente vai debater hoje aqui. E para começar apresentando essa temática, eu quero falar um pouco da minha experiência de pesquisa durante o mestrado, que forneceu a base metodológica para desenvolver essa apresentação de hoje. Quando eu estava no mestrado, a minha orientadora na época me convidou para fazer parte de um grupo de pesquisa que fazia pesquisa lá na Amazônia, na região de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. Eu vou mostrar daqui a pouco uns mapas. E
esse grupo de pesquisa trabalhava estreitamente com os agricultores familiares da região para pensar três grandes problemáticas, são os agrotóxicos, a segurança fundiária e a agroecologia da região. Por que surgiu essa demanda dos agricultores familiares? Porque perto do ano de 2000, a sojicultura começa a aparecer na região da Amazônia, principalmente em Santarém, e começa a alterar todas as relações produtivas, alimentares e sociais da região. Porque pensa, antes você tinha uma paisagem de floresta, uma paisagem de agricultura familiar, onde haviam os roçados e os roçados eram diversos. Se plantavam mandioca, tomate, feijão, pimenta do reino, mamão. E depois, com a substituição, com a chegada da sojicultura, você começa a ter, primeiro, a compra de terrenos dos agricultores familiares por pessoas que plantavam soja e a substituição da paisagem. Antes, que era uma paisagem diversa, começa a ser uma paisagem de monocultura. Você vê campos imensos de soja no meio da floresta a se perder de vista. E isso impacta, quer dizer, o processo produtivo da soja impacta diretamente também na forma como as pessoas plantam. Por quê? Porque quando você vai plantar soja, você precisa do pacote produtivo de fertilizante e agrotóxicos. E na região de Santarém, o local onde se instalou as sojiculturas são exatamente ou em cima de comunidades rurais. A aplicação de agrotóxicos, portanto, impacta tanto a saúde dos agricultores familiares, quanto também a produtividade das pessoas. Eu ouvi casos no campo de que em dia de aplicação de veneno, você tinha, por exemplo, mortandade de pequenas aves, você tinha também a queima o pessoal chama de guia apical, né? Que é a parte crescente da planta. Então, as plantas tinham o crescimento interrompido por conta da aplicação de agrotóxicos, e isso impacta diretamente nas condições alimentares e sociais da população. Por quê? Porque você vê que as pessoas elas não têm condição de plantar nesses espaços por conta de agrotóxicos. E as próprias condições de saúde são impactadas. Isso causa uma certa desmobilização dentro das comunidades. Como assim? O que acontece? Foi muito comum, eu ouvi histórias lá em Santarém, da existência de comunidades inteiras que deixaram de aparecer porque foram comprando terras, e as condições de vida foram ficando sempre cada vez mais difíceis, que não fazia mais sentido para o agricultor familiar que estava naquela região continuar nessa região. Isso causou o desaparecimento inteiro de certas comunidades. Então pensa, olha só, vamos voltar lá na ideia inicial. O meio ambiente equilibrado é um dos elementos essenciais para que se tenha relações de comensalidade dentro de comunidades rurais. Pensa, a gente é uma comunidade de agricultor familiar. Se não tem terra saudável para cultivar, se nós não conseguimos plantar, nós não conseguimos colher, como que aquele alimento que não foi colhido vai servir para realizar as relações de comensalidade? Não vai. E esse é o ponto que eu quero apresentar hoje aqui para vocês. Deixa eu avançar aqui no slide. Então, ó, avançando nos conteúdos, tentando ter bem didático na apresentação, os 5 grandes pontos que eu quero apresentar hoje, debater hoje, são o seguinte: as múltiplas facetas da alimentação, as contribuições da ecologia política. Ecologia política é uma escola de pensamento que eu fui apresentado no mestrado, que eu acho que dá uma virada, porque apresenta uma super abordagem social para se pensar relações sobre o meio ambiente, nesse caso, a alimentação. A gente vai revisar um conceito sobre comensalidade e vamos retomar esse assunto de Boa Esperança, que foi a comunidade rural onde eu realizei a pesquisa lá em 2018 a 2020, mais ou menos.
E a conclusão que eu quero chegar com vocês é essa, de apresentar, de afirmar que formas específicas de comensalidade dependem de um meio ambiente equilibrado, saudável e fornecedor de elementos aos comensais. É claro que, para além disso, é necessário a existência de condições sociais e econômicas que permitam a manifestação. Bom, primeiro, quando a gente pensa em alimentação, eu acho que faz mais parte do senso comum pensar o consumo final, pensar o alimento que chega à mesa dos consumidores. Mas quando, no caso, né, no meu caso, penso alimentação, também quero apresentar que alimentação também significa escolhas alimentares. Como assim escolhas alimentares? No caso de Santarém mesmo, do Pará, é muito legal a gente pensar o caso do açaí, por exemplo. A forma como se consome açaí lá no Pará é muito diferente da forma como se consome açaí aqui em Brasília. E também, que eu acho que é a mesma forma como se consome açaí aí em São Paulo. Açaí aqui em Brasília é doce, vai um monte de xarope, pode comer com paçoca doce, com caldas, com granola. Enquanto o açaí, que era comumente consumido na região do Pará, é o açaí com peixe, com farinha, é um açaí neutro, que não é nem um pouco doce, nunca vi misturando com banana, com outras frutas, mas é principalmente um alimento para ser consumido com farinha e com peixe. Quando a gente pensa em alimentação também, uma perspectiva social pode pensar em como que a alimentação é feita a partir de seus modos de produção. Quando a gente pensa modo de produção, é legal pensar o caso da soja, por exemplo, e da agricultura familiar. A alimentação da agricultura familiar, ela é direcionada para, primeiro, satisfação das necessidades dos agricultores familiares, trocas internas que favorecem e fortalecem as relações sociais entre agricultores familiares, e depois de cumprir essa função de alimentação, essa função de dádiva, como a gente chama na antropologia, né, que é esse reforço das relações sociais, só depois dessas duas etapas que ela vai ser comercializada. Quando a gente pensa na alimentação, por exemplo, da soja, né, o processo produtivo da soja é muito diferente, porque o objetivo, o grande objetivo de uma produção de soja é, antes de tudo, a exportação para mercados internacionais, que vai virar ração para gado, por exemplo, ou para, sei lá, piscicultura. E fora que essa alimentação de soja, ela não é também destinada necessariamente à alimentação humana direta. Eu tenho aqui um dado que estava no relatório da Imaflora, que depois eu posso compartilhar a bibliografia. Ele fala assim, ó, a produção de soja, por exemplo, é destinada principalmente à produção de óleos, rações e alimentos derivados. Somente 13% da produção é consumida diretamente pela população. Então, vê, 87% da produção da soja, ela é, antes de tudo, destinada à venda para mercados internacionais. E quando a gente pensa alimentação também, a gente pensa ela como um aspecto da cultura, uma manifestação cultural. E quando eu falo cultura, eu estou querendo agora abranger tanto aspectos dessas escolhas alimentares, né? Desse motivo que explica por que no Pará se come açaí com peixe e aqui em Brasília se come açaí com paçoca doce, mas também entender que a alimentação é permeada por aspectos culturais que dizem respeito à economia, que dizem respeito às escolhas alimentares, que dizem respeito à produção de sentidos de uma alimentação. Pensando nesse último aspecto da alimentação como algo relacionado à economia, eu quero pensar também essas contribuições da ecologia política. Primeiro, o que é ecologia política? Ecologia política, como eu falei, é uma escola de pensamento que propõe pensar o meio ambiente nas relações de poder. Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pequeno fragmento que ilustra bem
isso que eu vou falar agora, né, sobre ecologia política. De forma geral, a ideia de ecologia política gira em torno das conexões existentes entre relações de poder com o meio ambiente em sua perspectiva holística, isso é, com os meios físicos, bióticos e antrópicos. Nesse sentido, cabe observar as contribuições de Robbins para ilustrar essa questão. Quando o Banco Mundial auxilia na criação de um grande programa de reflorestamento ao redor do mundo, focando na preservação da cobertura vegetal e da biodiversidade, o que ocorre com a parte da vegetação que foi cercada e com a população que vivia nela? Cumpre destacar, portanto, que a ecologia política relaciona os acontecimentos sobre o meio ambiente conectando aspectos ambientais, sociais, econômicos, políticos, dentre um prisma de relações de poder, na qual diferentes organismos, instituições, grupos ou pessoas detêm maior poder de decisão do que outros. É nesse sentido aqui que eu trouxe essas duas imagens para a gente pensar como que essas relações de poder afetam diretamente como que são distribuídos tudo no meio ambiente. Essa primeira imagem aqui é o Porto da Cargill, lá em Santarém. Cargill é uma empresa que trabalha com grãos. O Porto da Cargill, lá em Santarém, ele tem a função de compra de grãos de soja de toda a área de influência ali do porto para recebimento, para exportação internacional. Então, vem navios internacionais pelo Rio Amazonas, param aqui no Porto de Santarém, são abastecidos com soja e outros grãos, como milho, e levam essa mercadoria para o exterior. Só que olha só que legal essas relações de ecologia política. Por que o Porto de Santarém foi parar exatamente aqui? Essa região aqui, vocês veem que tem uma pequena praia, um pequeno mangue aqui, era um sítio arqueológico. Mas por uma certa pressão política, por um lobby, por interesses econômicos, esse sítio arqueológico ele não foi, digamos assim, respeitado enquanto política pública, enquanto patrimônio cultural, para receber esse porto. Houve proposições de passar o porto para 1 quilômetro de distância, mitigando o impacto que iria ocorrer aqui no sítio arqueológico. Só que não foi não foi essa a situação que se concretizou. O que se concretizou foi realmente a prevalência de interesse mercadológico, a prevalência de interesse econômico sobre aspectos do patrimônio cultural, por exemplo. Quando a gente pensa também aqui a figura de baixo, podemos ir no mesmo sentido. Por que existe produção de gado na Amazônia? Sendo que, pelo menos eu acredito que a grande riqueza da Amazônia é sobre biodiversidade e como se pode fazer uso dessa biodiversidade. Mas não. Boa parte da riqueza hoje que se produz na Amazônia é baseada nessa perspectiva de desmatamento e criação de pasto. Vamos pensar de novo no prisma da ecologia política. Quando a gente vê esses dois ambientes, a gente percebe que existem grupos ou pessoas que detêm o maior poder de decisão do que outros. E essas são as contribuições da ecologia política. Querem fazer alguma pergunta? Posso continuar? Caio, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. É que a gente não está conseguindo te ouvir, então se você estiver me ouvindo, aguarda um minutinho. Acho que a Ana Marta te mandou uma mensagem. Tá. Você pode me dar um sinalzinho aí de ok, se você estiver me ouvindo, tá bom? Só um minuto, tá bom?
Caio, fala para ver se eu te ouço, por favor. Oi, oi. Ah, estamos ouvindo. Só um minutinho que a gente já retorna, tá? Tá bom. Tá, a gente voltou. Pra gente, você estava. Vamos só esperar o pessoal sentar. Pra gente, você estava nesse slide aí de contribuições da ecologia. Estava terminando de articular a questão da criação de gado na Amazônia, tá? Só para te posicionar. Tá, perfeito. Então, quando eu puder voltar, por favor, me avisem. Caio, a gente pode retomar. Obrigada, desculpa aí. Imagina, faz parte. Bom, então, retomando a explicação sobre ecologia política, né? Quando a gente olha essa segunda imagem, que mostra aqui a criação de gado no meio da Amazônia, a gente percebe justamente como que diferentes organismos e instituições que detêm um certo poder de decisão maior do que outros grupos sociais conseguem alocar esse tipo de processo produtivo em um ambiente que, do meu ponto de vista, tem outro tipo de riqueza que poderia ser muito melhor explorada, que é a riqueza da biodiversidade, que é a riqueza da riqueza cultural também das pessoas que moram na região da Amazônia. E isso, do meu ponto de vista, claro que isso pode ser muito bem debatido, mas do meu ponto de vista, a grande riqueza que poderia gerar riquezas, que poderia gerar conhecimento, que poderia gerar ciência, que poderia gerar saúde, não é produzir gado em cima de um solo tão rico, mas sim explorar de uma maneira sustentável. Só um minutinho. Pode seguir, por favor. Tá bom. Então, produzir de uma maneira sustentável, de acordo com os limites e as características desse bioma. Continuando, agora a gente entra na discussão sobre comensalidade, que a professora Ana é expert nesse assunto, e eu, como orientando dela, tive que tratar também um pouco sobre essa discussão. A comensalidade, melhor, o estudo da comensalidade surge como uma expressão da hospitalidade humana, dentre uma relação entre hóspede e anfitrião. Expectativas de comportamento surgem entre os envolvidos. É dessa maneira que o surgimento do interesse científico sobre o fenômeno da hospitalidade percebe-a sociologicamente enquanto fato oriundo das relações sociais interpessoais. Conforme afirma Camargo, a hospitalidade é um fenômeno da relação humana, é virtude, é ritual e é troca. A comensalidade, ato de compartilhamento de alimento, em sua perspectiva social, é uma das formas observáveis da hospitalidade e, desse modo, é interpretável enquanto relação humana, virtude, ritual e troca. Para Butô, eu acho que é assim que se fala o nome dele, a comensalidade refere-se à alimentação conjunta com outras pessoas,
em que se assume um significado ritual simbólico muito superior à simples satisfação de uma necessidade alimentar. Então, portanto, quando a gente pensa comensalidade, eu quero agora começar a relacionar esse conceito com a ideia de ecologia política, no sentido de vamos começar a pensar como que esse alimento aqui chega à mesa, quais são as relações de produção, quais são os interesses econômicos, quais são as escolhas sociais, as escolhas culturais por trás dessa alimentação que chega na mesa das pessoas, dos comensais. É a partir desse ponto de relacionar a alimentação com a ecologia política, com a comensalidade, que a gente chega nesse diagrama. Quando a gente pensa em alimentação, portanto, é indissociável a gente pensar o meio ambiente, é indissociável a gente pensar os modos de produção, é indissociável a gente pensar a comensalidade por trás da alimentação. E quando a gente vê esse diagrama, também vamos pensar tanto esses elementos do meio ambiente, como esses elementos do modo de produção, como aspectos que podem ser observados pelo prisma da ecologia política. Vamos lembrar o que é ecologia política. É a ideia de que no meio ambiente, para se produzir, para se ocupar, existem instituições, organizações, pessoas, governantes, grupos sociais que possuem mais condições mais condições decisórias do que outros grupos. Isso significa, portanto, que o espaço onde a gente planta soja, onde a gente planta fruta, não é apenas uma relação de melhor local para se plantar, mas sim uma relação de conflitos sociais, de relacionamentos, de relações de poder que ditam que em tal lugar deve se plantar isso dessa forma, que vai se colher este produto e que se vai vender para o mercado interno ou externo, por exemplo. Vamos agora entrar nessa região de Santarém, que foi onde aconteceu a pesquisa. Santarém, ela está localizada bem aqui, estado do Pará. A gente vê a fronteira aqui. E Santarém fica no encontro do rio Tapajós com o rio Amazonas. Essa aqui é outra perspectiva, outra imagem aérea, que a gente consegue ver no espaço, e é aqui que eu acho que começa a ficar interessante a discussão. A gente consegue ver no espaço onde é a área de floresta e onde é a área de sojicultura. Todas essas manchinhas aqui que a gente vê, que são mais cor de pastel, elas são campos de soja. Então essa aqui é uma região de Santarém que é permeada pela sojicultura. E Boa Esperança, a comunidade onde eu fiz pesquisa, ela está localizada bem aqui assim. Essa é a comunidade de Boa Esperança. E eu acho muito doido pensar que antes, onde era praticamente uma região só de floresta, hoje, 2022, ela é fragmentada dessa forma. Que todos esses quadradinhos aqui, que tem uma coloração diferente desse verde mais escuro, são áreas de sojicultura. E vamos começar a falar agora sobre Boa Esperança, para a gente ter um exemplo prático de como que a comensalidade e o meio ambiente se relacionam. Boa Esperança, essa comunidade, foi fundada em 1991, quando um agricultor familiar entrou no meio da floresta, tirou um terreno e construiu a casa dele. A partir daí, o crescimento dessa comunidade foi influenciado por essa estrada aqui, que é a Pará 370, que liga Santarém a Curuaúna. Aqui na imagem, essa rodovia aqui, ó. Em 1970, com a finalização da Santarém-Curuaúna e também com o esforço do governo militar por povoar a Amazônia, se houve afluxos de imigrantes nordestinos e gaúchos para a região de Boa Esperança, que propiciou o aumento, o contingente populacional dessa comunidade. É muito legal parar para pensar, porque assim, Boa Esperança, ela tem um mix de culturas
muito bem definidas na localidade. Por quê? Porque existe uma cultura nortista de muita influência, existe uma cultura nordestina de grande influência e também existe uma cultura gaúcha de grande influência. Em aspectos alimentares, significa que essa população come farinha de mandioca, come as variedades de frutas e legumes presentes da região, como também churrascadas típicas gaúchas. E em 2000, tem uma segunda onda migracional de gaúchos que levam a sojicultura como um processo produtivo. Então aqui, a gente vê, vou voltar aqui à imagem anterior, a partir de 2000 começa a ter essa mudança no terreno como um todo. As áreas de floresta passam então a ser áreas de soja, e as áreas de agricultura familiar, que se plantavam macaxeira, mamão, laranja, cupuaçu e várias outras variedades, passam também a dar espaço para esses campos de soja. Na economia, Boa Esperança ficou muito conhecida por conta da agricultura familiar e das casas de farinha. Existem dados que eu pude coletar que falavam basicamente o seguinte, que na década de mais ou menos de 90, existiam entre 90 a 120 casas de farinha nessa comunidade. Isso é muita, muita casa de farinha, porque é uma comunidade que tem mais ou menos 1.400 habitantes. Então, pensa, ter 90 casas de farinha é uma produção de farinha, assim, muito, muito grande, muito grande. E esse orgulho que, né, vamos pensar, a forma de produzir as farinhas de mandioca, elas geram uma identificação cultural, né? É um símbolo. E essa identificação ela se tornou tão grande que a partir do ano de 1999 se começa a ter o Festival da Tapioca como uma forma de comemoração da grande produção da farinha de mandioca, né, cuja tapioca é um dos subprodutos. E também, olha só que legal, esse aspecto cultural, né? Em Boa Esperança, no meio da Amazônia, como tiveram esse afluxo grande de gaúchos, tem-se também a Festa da Integração Gaúcha, que acontece juntamente com o Festival da Tapioca. Então, olha só, é uma festividade que comemora dois aspectos culturais distintos. Um aspecto cultural da farinha e outro aspecto cultural da cultura gaúcha. A sojicultura, ela chega nos anos 2000, como eu falei, alterando toda essa configuração produtiva e de consumo das famílias. Por quê? Porque as famílias antes ali, elas produziam, elas tinham seus roçados, mas com a chegada da sojicultura, você tem primeiro a substituição dos terrenos. Você tem uma compra de terrenos que se tornam, portanto, campos de sojicultura. Esses campos, a gente consegue ver aqui, eles são extremamente próximos das casas das pessoas. Então, até mesmo os quintais produtivos que as pessoas poderiam ter, isso é, produzir uma coisinha no jardim, passa a ser impactado. Por quê? Porque para se plantar soja, você tem que usar agrotóxico e fertilizante. Em dia de pulverização, como eu falei no início, era muito comum você ter o quê? Mortandade de pequenas aves. No dia seguinte, as pessoas já observavam que plantas que estavam em crescimento têm as pontas queimadas por conta da aplicação de agrotóxico, e fora o adoecimento das próprias pessoas. Esses aspectos de pressão por compra fundiária e também de aplicação de agrotóxicos impactam diretamente na produção alimentar da agricultura familiar. Então pensa, você é uma família que mora nessa comunidade. Como que você vai ter relações de comensalidade se a forma como você adquire alimento não existe mais? Como que você vai ter relações de comensalidade em comunidades que deixaram totalmente de existir porque se comprou todos os terrenos e se tornou uma grande plantação de soja? Boa Esperança não foi... Bom, como é que eu posso explicar de uma maneira bem resumida para a gente já encaminhar para o final? As mudanças que ocorreram em Boa Esperança não são causadas só pela soja.
Mas é legal a gente ver como que essas mudanças no meio ambiente, essas mudanças na economia, essas mudanças no costume de uma população podem impactar diretamente nos hábitos de comensalidade, nas produções, tanto culturais quanto econômicas de uma comunidade. A gente pensa as casas de farinha como espaços de sociabilidade, como espaços de troca, como espaços de convivência, como espaços de comensalidade. O alimento que é produzido ali pode ser consumido ali entre as pessoas que o estão produzindo. Mas olha só que interessante. A história de Boa Esperança mostra como que esses aspectos sociais, econômicos, ambientais podem impactar essas relações de comensalidade. Primeiro aspecto, a introdução da fécula de mandioca. O que aconteceu? A fécula de mandioca foi um ingrediente que entrou dentro da cadeia produtiva da farinha de tapioca para baratear o processo produtivo. Só que barateou tanto que muitas famílias não conseguiam mais tirar o sustento das casas de farinha. Quando houve essa introdução, muitas casas de farinha fecharam e muitas famílias que faziam esse processo produtivo não conseguiam mais ter esse aspecto produtivo e social e cultural vigente. A introdução da sojicultura, como eu falei, gerou pressão por venda de terrenos, gerou desmatamento, gerou agrotóxicos, impactos por agrotóxicos, que também impactaram na forma de produzir, na forma de colher e na forma de comer dessas pessoas. Esses aspectos todos de impacto acabaram por, criar falta de espaços produtivos para a agricultura familiar, e 2, comunidades inteiras deixaram de existir. Por quê? Porque muitas pessoas acabavam migrando para cidades. Então, vamos lá, a gente está analisando as relações alimentares e de comensalidade da agricultura familiar. Como é que a gente vai ter relações de comensalidade se as comunidades rurais deixaram de existir? Se as pessoas não conseguem mais produzir, não conseguem mais plantar, não conseguem mais comer em conjunto, porque não há alimentos para se consumir, e 2, não há pessoas ao redor para se compartilhar o alimento. Então, a ideia central aqui, já finalizando, que eu queria apresentar, era essa, de que, plantar, colher, produzir, consumir e com quem consumir o alimento são atividades permeadas de características culturais da sociedade que a realiza. E 2, que determinadas formas de comensalidade, como essa, por exemplo, da agricultura familiar, dos campesinos, que dependem de um meio ambiente saudável. Gente, desculpa, me perdi. Eu vou ler que fica mais, mais direto. Ó. Determinadas formas de comensalidade dependem de um meio ambiente equilibrado, saudável e fornecedor de alimentos aos comensais. Além, é claro, da existência de condições sociais, econômicas que permitam sua manifestação. Em outras palavras, para a gente ter exemplos de comensalidade, como a comensalidade rural, é necessário que as características do meio ambiente e as características sociais que dão corpo às relações de comensalidade estejam saudáveis, estejam bem preservadas, estejam com todos os aspectos necessários para quê? Para que as pessoas plantem, para que as pessoas colham, produzam e consumam em comunidade. O que eu tinha para apresentar é isso. Espero que eu não tenha sido muito prolongado na explicação e muito obrigado, gente. Obrigada, Caio. Caio, acho bastante interessante, né, a abordagem do Caio, porque quando a gente olha aí para o contexto que ele traz, esse estudo que ele fez lá em Santarém, a gente olha para esse impacto direto para aquelas comunidades que estavam lá, mas também a gente pode refletir como aquele paciente que a gente vai atender, né, lá no ambulatório da cidade, ou um rincão aí do Brasil, ou mesmo aqui, né, em São Paulo, ele traz uma história que muitas vezes na história de vida dele, de mobilidade, de migração, as escolhas alimentares dele foram determinadas por todo esse contexto econômico, político, que foi de alguma forma encaminhando para escolhas alimentares
que não necessariamente eram escolhas dele, mas escolhas muitas vezes impostas, né? Ou determinadas a partir desse contexto, né? Alguém quer trazer alguma pergunta? A banca? Na verdade, acho que tem uma pergunta. Está me ouvindo? Está ouvindo, Caio, a professora Irene? Não, não escuto. Se puderem falar perto do microfone ou repetir depois. Que, na verdade, assim, agradecer, Caio, por essa abordagem que você trouxe e a gente visualizar na prática, né, aquilo que a gente discute na sala de aula. Nós estamos aqui com o 6º semestre de nutrição e eles acabaram de fazer uma avaliação, não foi, meninos? Qual que era o assunto principal da avaliação que vocês fizeram? Agricultura familiar e a relação com o quê? Com a segurança alimentar, com a garantia da segurança alimentar e nutricional. O quanto que a agricultura familiar é importante para garantir um direito humano à alimentação adequada e saudável. E a gente discutiu isso na aula e vocês fizeram aí as avaliações. E agora o Caio traz, né, esse resultado de uma pesquisa tão prática e é muito impactante a gente ver, né, as imagens que você colocou, né, as mudanças todas que interferem, que aparentemente para nós não impacta, né? Eu não estou muito preocupado se é monocultura, enfim, se é latifúndio, eu não estou muito preocupado aqui na grande cidade, como você falou lá no comecinho, às vezes a gente olha só para o prato e está tudo bem, porque tem arroz, tem feijão, mas de onde que vem, né? E como que vem? E o fato de ter esse formato de agricultura que a gente hoje vive, o quanto que isso prejudica a nossa segurança alimentar e nutricional. Então, mesmo agradecer, e eu não sei se algum aluno quer comentar, né, porque fizeram as reflexões justamente sobre isso, se vocês quiserem complementar. Bom, obrigada, Caio. Obrigado. Caio, então, reforçar aqui os agradecimentos pelo adiantado da hora, assim, nossos imprevistos, agradecer sua disponibilidade, sua paciência aqui com o vai e volta, né? A gente vai seguir aqui com a apresentação dos alunos do Bacharelado em Nutrição. E aí, depois essa gravação vai ficar disponível também para compartilhar, vai ficar na rede. E quem tiver também interesse em saber um pouco mais, o Caio aqui é parte da nossa equipe de alunos de iniciação científica, então quem tiver interesse em saber um pouco mais, ter o contato dele, é só me procurar a Irene, para poder fazer aí a conexão. E é isso aí, Caio. Quer deixar alguma última mensagem? Perfeito. Não, só queria agradecer a oportunidade. É muito legal, depois de tanto tempo de pesquisa, né, a gente poder apresentar os resultados, saber que tem uma turma de nutrição que está preocupada com a produção de alimentos saudáveis, o consumo de alimentos saudáveis, e que isso seja um aspecto importante para a formação de todos vocês, né, porque é muito melhor a gente comer alimentos ricos, alimentos agrotóxicos, pensar políticas públicas que protejam tanto o consumidor final quanto o agricultor familiar, para que toda essa riqueza da biodiversidade alimentar seja protegida e seja, né, perpetuada, valorizada. Porque, assim, vamos pensar monoculturas, né? Quem que come todo dia só soja? Ninguém. Ainda mais. Soja não é tão gostoso assim. Gostoso é, né, um prato rico, colorido, variável e sem agrotóxicos. Então, que esse momento seja muito importante para a formação de todo mundo, todo mundo. Então, novamente, muito obrigado. E pode passar meu celular aí para quem quiser mandar mensagem. Também, qualquer dúvida, estou bem tranquilo para responder. Coisas que podem chegar assim por WhatsApp também. Estou à disposição. Obrigado. Tá certo, Caio. Obrigada. A gente vai encerrando aqui, então, a nossa transmissão. Obrigada, pessoal. Até mais, Caio. Até a próxima. Tchau, obrigado.